Gretel, seja bem-vinda ao Na Frequência. É sempre um prazer, Oi. né, conversar com pessoas, com artistas como você, artistas aqui da cidade, que a gente precisa dar visibilidade também, enfatizar, né, o quanto eles são importantes aqui, tanto para a cidade quanto para a cultura também brasileira. Muito obrigada por ter aceitado o convite em conversar com a gente e seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu de estar aqui também. Vamos lá, então, você começou aqui em Juiz de Fora, eu queria saber como é que foi esse primeiro contato, né, do seu contato com a música. Uhum. Então, eu nasci em Juiz de Fora, né? E meu contato com a música começou muito cedo, né? Começou dentro de casa, porque os meus pais sempre ouviram muita música, né? A gente ouvia muita música clássica e música popular brasileira também, né? MPB. E também a escola em que eu estudei, o Saci Pererê, tinha um coral, né, que era a professora Elisma que ministrava ali as aulas, e ela fazia um trabalho muito interessante de coral lá. E eu sempre gostei muito, né, sempre me identifiquei muito com a música. Então, depois incentivada pelos meus pais, acho que principalmente pela minha mãe, eu fui matriculada no Conservatório Estadual, AID França-Americano, aí em Juiz de Fora, e com 7 anos, eu tinha 7 anos. E foi muito bom para mim o conservatório, que apesar do ensino na época ser muito tradicional lá, hoje em dia eu não sei como tá, teria que ver, mas ele tinha uma coisa muito interessante que eu acho que até hoje é assim, que é o fato de passar por vários instrumentos musicais, né? Então eu comecei com flauta doce, aprendendo flauta doce, depois eu passei pelo piano, pelo violão, pelo violino. Então essa variedade de instrumentos assim que eu pude experimentar na infância foi muito importante para mim, na minha vida, depois, durante a minha trajetória, né, de vida. Foi mais ou menos assim o início. Ah, que ótimo. E o bom é que você teve contato com esses outros instrumentos, porque, inclusive, eu queria te perguntar qual foi o momento que você percebeu que era realmente o violoncelo que você queria mesmo aprender, estudar a fundo, né? E eu tive uma sorte muito grande, porque eu comecei com a Norma Parrot, lá aí em Juiz de Fora, na Escola para Música, que foi uma professora maravilhosa, assim. Ela tinha muita habilidade com criança e as aulas eram muito encantadoras. Então, eu gostei de cara, assim, e quis seguir aquele instrumento de cara, né? E assim, eu fui, ao longo dos anos, né, eu fui estudando violoncelo e, na verdade, assim, não existiu um marco na minha vida em que eu posso colocar assim, a partir daqui eu tive certeza de que eu queria seguir. Eu simplesmente fui tocando, tocando, e quando eu fui ver, já era hora de fazer o vestibular. E aí, quando eu não conseguia pensar em outra coisa, a não ser fazer música, né, bacharelado em violoncelo, eu até cheguei a fazer um vestibular de direito aí em Juiz de Fora, mas quando eu fui aprovada aqui no Rio, eu não tive a menor dúvida de que eu queria vir estudar música. Legal, muito bom. Aí, Vamos passar para essa questão, então, da vida acadêmica, já que você tocou no assunto, né? Você formou pela Unirio, né? Aí foi no pela Rio de Janeiro, Unirio. isso, aí no Rio de Janeiro. Como é que você acha que a graduação assim ajudou, né, nesse seu caminho artístico até você chegar ao profissional que você é hoje? A Unirio foi essencial, assim, né? Foi, primeiro, a própria mudança de ambiente, né? De Juiz de Fora, que eu já vivia há muitos anos ali, né? Que, aliás, foi muito importante na minha formação e Uhum. sou muito grata a tudo que eu vivi em Juiz de Fora, porque, inclusive, é, me trouxe a possibilidade de ingressar num curso de graduação. Na época, em Juiz de Fora, não tinha graduação, né? Então, por isso, vim para o É Rio. verdade. Mas a própria mudança, né, de meio, né, foi muito rica para mim, né, conhecer outras pessoas, né, outros professores. Na Unirio eu estudei com o Hugo Pilger, que também é um excelente professor, uma pessoa muito presente, na vida dos alunos, né, muito agregadora. Ele é uma pessoa muito dedicada ao que ele faz, a música, então ele foi uma pessoa muito importante na minha formação também. Além de tudo que eu vivi na Unirio, né? Prática de orquestra, grupos de câmara e as próprias matérias, variedade de matéria, harmonia, percepção, foi muito rico, assim. Então, a universidade foi fundamental, assim, na minha formação, realmente. E aí você continua na sua trajetória, né, depois da Unirio.
Você começou a tocar com nomes, assim, da música brasileira muito, muito importantes, né, Greta? E, assim, muito conhecido, bastante conhecido também, e que, inclusive, algumas pessoas tocam aqui, alguns artistas tocam na Rádio Cidade, tá? Tipo, Vanessa da Mata, Ana Carolina, o Rapa até, né? Uhum. Todas essas pessoas você tocou e outras tantas, né? Eu queria que você contasse um pouco como é que foi tocar com esses artistas e se foi um convite assim orgânico, né? Se foi um boca a boca que foi passando, não, a Greta é uma ótima violoncelista, vamos chamar. Como é que foi isso? Na época, o primeiro convite que me apareceu foi para tocar com a Ana Carolina, né? E foi realmente o projeto mais importante nesse sentido, né? De acompanhar a artista. Um ensaio Eu de estava cores, né? O um projeto ensaio de dela. cores, isso. Uhum. Eu estava fazendo, na época, um musical, participando de um musical que chamava Era no Tempo do Rei, que estava sendo dirigido pela Adélia Fischer, a direção musical era dela. E aí ela, na época, Ana Carolina estava querendo fazer um projeto com mulheres, né? Uma banda só de mulheres. E Uhum. a Adélia me indicou, né, para esse trabalho. E, assim, foi muito legal, né, fazer o ensaio de cores, porque a princípio eram para ter sido 3 shows, um em São Paulo, um em Belo Horizonte e um no Rio. E a turnê durou 2 anos e meio, porque Nossa, assim muito tempo. foi tão legal, assim, deu tão certo aquela banda, que é a Adélia Fischer, a Lan Lan, que eu acho que todo mundo conhece, Maravilhosa né? percussionista, E a Ana tocando também. Então, assim, foi um trabalho que deu muito certo, né? Foi muito enriquecedor na minha vida, porque a gente fez, a maioria dos arranjos foram criados ali durante os ensaios, né? Com a Adélia meio coordenando aquilo e a própria Ana. A Ana também é uma pessoa muito, muito presente em todos os ensaios, ela sabia de cada detalhe, de cada arranjo, então, uma pessoa também muito legal de trabalhar. Então, assim, foi um trabalho assim maravilhoso, que eu tenho muita saudade mesmo. E aí Aham. essa turnê durou 2 anos e meio e até hoje repercute, né, nos outros trabalhos que me apareceram. E a partir daí, desse trabalho com a Ana Carolina, me surgiram outros convites, né? Por exemplo, o projeto da Nívia, o da Vanessa da Mata, foi um projeto que a Nívia patrocinou, né? Uhum. Claro, foi um projeto menor, pontual, mas foi muito legal também, né? Foi uma mini orquestra que acompanhou ela nesse projeto nas capitais brasileiras. E o próprio Rapa também foi desdobramento desse trabalho com a Ana Carolina, né? Que foi um show só, mas foi bem legal, porque o Rapa fez parte da minha adolescência também, então É foi bem verdade. legal tocar com um grupo, né, de um estilo completamente diferente, mas ficou muito legal também sessão de cordas. Hoje em dia as cordas é, estão sendo muito requisitadas, né, nesse universo da música popular brasileira É também. verdade. E que é Foi legal assim. também, é legal, né? Você misturar esses instrumentos que são tão eruditos, né? Que são tão É, clássicos, misturar com música popular, eu acho que fica bem, bem bonito, né? muito legal. E os arranjadores hoje em dia, assim, eles estão arrasando, né? Estão cada Aham. vez melhores Bem nessa mistura criativos, aí, né? né? Inclusive, esse conjunto, né? Eu não sei se eu posso chamar de conjunto de cordas, né? Porque eu não sei o nome específico, mas Não, conjunto de conjunto cordas. de cordas. Aham. Pode. A gente está vendo muito isso também nos realities musicais, né? Que Isso. também os realities foram também projetos que você participou, né? Que Uhum. foram todos os The Voices, né, Gretel? Muito chique, né? É, quase todos, é. Teve um tempinho aí da licença maternidade que eu fiquei um Ah, é pouco verdade. afastada, mas eu participei de vários, realmente. Mas assim, você participou, na verdade, dos três tipos, né? Vamos dizer assim, três categorias de The Voice, que foi o The Voice normal, né? Adulto, depois o The Voice Uhum. Kids e agora, recentemente, o The Voice Mais, né? Como é que rolaram esses convites, Gretel? Isso. Também foi um desdobramento do trabalho com a Ana, né? Você vê como é que É repercute, né? precursora, Assim, é. é, ela foi. Foi um produtor musical que trabalhou com a Ana Carolina na época da nossa turnê, que aí depois foi trabalhar né, no The Voice, que fez esse convite, né? E ele convidou um quarteto de cordas, na verdade, né? Uhum. E aí foi assim que começou, né? Foi assim que eu entrei nesse trabalho. E
E assim, a parte mais legal, eu acho, de fazer os The Voices na verdade, é a parte de tocar os arranjos mesmo, de gravar os arranjos, né? A parte musical mesmo, né? Os arranjadores Uhum. são muito bons do The Voice e eles também arrasam, né, nessa questão das cordas. E foi muito legal esse período de gravações mesmo, assim, né, em estúdio, assim, da parte musical, né? Aí vocês gravavam antes, então vocês iam para estúdio, gravavam o É, som a dos gente, a gente instrumentos, vai né? para estúdio gravar o som, isso. Uhum. E aí, na hora do programa, eles soltam Falta um o som, né, que a som. gente gravou, Aham. Vocês tinham contato com os jurados, por exemplo, porque os jurados eram artistas assim renomados, né? Vocês tinham contato com eles ou era separado? A gente tinha um certo contato, não tão próximo, mas acho que os próprios arranjadores tinham mais contato com eles do que a gente, Aham. né? Mas a gente se encontrava ali pelos corredores, né? Dá Da uma vida esbarradinha, e né? exatamente. Muito bom. É, E você ainda participou, acho que de um outro reality, não sei se foi, é Popstar, né? Da foi o Globo. Popstar também, que era Popstar. aquele de bandas, né? Que depois não Isso. vingou, né? Teve um só e depois não vingou. Aham, legal. Foi mais ou menos o mesmo esquema de trabalho, né? Mais ou menos a mesma, O mesmo estilo de essa reality, coisa de né? gravar, né, os Uhum. arranjos e tudo mais, e acompanhar as bandas também, Legal. né? E qual dessas Programas experiências, muito assim, legais. deu um delay aqui. Qual dessas Tudo experiências bem. foi a mais interessante para você, assim, como profissional mesmo da música? Olha, eu vou te dizer que essas gravações de estúdio, para mim, sempre são a melhor parte, né? Como eu te falei. Mas vou te dizer que Uhum. esse The Voice Mais agora me surpreendeu, assim, porque eu achei muito legal, assim, trabalhar com as pessoas mais idosas, né? E, assim, ver aquela calma ali, né, atrás do estúdio, aquela calmaria, aquela concentração, assim, porque os outros The Voice sempre são mais tumultuados, né? The Voice Kids, Aham. aquele monte de criança. E os idosos sempre, né, com aquela calma, tipo assim, realizando aquele sonho ali, assim, achei muito, muito interessante. Tomara que tenham outros The Voices mais, Eu acho que vai, porque porque deu muito certo, né? Deu super deu certo. certo e eu achei o Aham. nível muito alto, assim, dos Aham. cantores, né? E foi muito legal esse The Voice mais. Que legal. A gente acompanhou também. É, Foi muito bom mesmo. E aí tem a questão também, Gretel, até por conta desses realities também que você participou, você uhum. teve que tocar agora no The Voice Mais em meio à pandemia, né? Como é que vocês tiveram que se adaptar, não só no The Voice, mas na sua carreira mesmo? Como é que você teve Uhum. que adaptar, assim? Porque você está acostumada a tocar, quando não está tocando em televisão com os realities, você toca em palco com orquestra, né? Então, eu queria que você explicasse como é que foi se adaptar, né? O que que vocês fizeram para poder continuar trabalhando? O meu trabalho mesmo, assim, fixo, né, diário, é com orquestra, né? Eu sou da orquestra da UFRJ, aqui no Rio, sou concursada, Uhum. e a gente teve que se adaptar, né, como todas as outras orquestras. Então, assim, no início da pandemia, quando não existia nada, né, estava todo mundo realmente trancado, 100%, a orquestra fez aquele esquema de gravar cada um no seu quadrado, né, cada um na sua casa, e juntar aqueles monte de quadradinhos, né, Aham. fazer gravações desse tipo para a gente continuar produzindo alguma coisa. Aí, depois de um tempo, além disso, a gente fez algumas gravações de câmera também, menores, né? E dentro de casa Uhum. também. E aí, depois de um tempo, a gente começou a fazer algumas gravações presenciais lá, mas sem público, que eram transmitidas via alguma mídia, né? Uhum. Via YouTube ou via live, algo assim. E até hoje está sendo assim, na verdade. A gente só teve um concerto que foi recente agora com público reduzido, mas que eu acho que talvez, não sei se vai continuar agora, porque agora a gente está entrando de novo num momento difícil da pandemia, né? Então a gente está, por enquanto, fazendo mais esse esquema de gravar presencial e transmitir via mídia, né? Uhum. Sempre com orquestra reduzida, então são menos músicos no palco, que tem que manter aquele distanciamento de 1,5 m, né? Aí Todo não cabe mundo todo mundo. não cabe todo mundo, aí então sempre orquestra reduzida e sempre com PFF2, aqueles quando tem sopros, os sopros eu toco violoncelo, mas os sopros é muito pior porque não tem máscara, né? Eles têm que É tirar a verdade, máscara para é tocar, verdade. então tem que ter biombo, né? Então, assim, é
bem complicado mesmo, né? E mesmo assim, nesse ambiente já tiveram muitos casos de transmissão do vírus. Então, a gente está vivendo um momento muito difícil, né? No The Voice, não teve público também nesse The Voice mais, né? Foi sem público. E também todo mundo tinha que testar antes de entrar no Projac, né? A cada dia, né? Cada vocês entrada lá. testaram? Testando. Todo mundo foi obrigado a testar, fazer o PCR que. Nossa, enfiar o cotonetezinho no nariz. Foi aquele PCR de resultado mais rápido, mas que pelo menos minimiza ali o número de casos, né? Sim. E aí, enfim, vestir uma roupa especial e máscara e toda aquela, né, aquele conjunto de itens que a gente tem usado na pandemia. Então, assim, eu acho que eles mantiveram bem os protocolos lá na Globo. E na orquestra também a gente está fazendo o possível, né, para manter todos os protocolos e seguir com segurança. A palavra é adaptação mesmo, né, Grete? Se não for dessa forma, não vai fazer, né? Não trabalha. Exato. Exatamente. E provavelmente a gente vai continuar dessa forma aí, se adaptando, no mínimo até o final do ano, né? Com certeza. Né? Do jeito que está caminhando a vacinação no Brasil, vai ser... Bem a passos lentos, né? A passos de tartaruga, né? Mas tudo bem, caminhando sempre, né? Mesmo lento. Isso aí, E conciliar a maternidade, hein, Greta, com o trabalho, né? Já que você está trabalhando também, estava trabalhando de casa, agora sai, né, para fazer esses trabalhos assim de gravação, mas menos frequentes, né, do que antes da pandemia, obviamente. Sim. Como é que é dividir, então, a atenção do Antônio, né, que vai fazer 2 aninhos com o violoncelo? E aí, hein? Olha, acho que é uma das coisas mais difíceis da minha vida. Acho que talvez a mais difícil. Porque é isso, né? A maternidade é incrível, é um sonho realizado para mim. Eu quis mesmo isso há muito tempo, eu quero. Mas, assim, realmente, o dia a dia é muito, muito difícil, né? Então, eu acho que no início, nos primeiros meses, foi bem difícil, assim, foi quase impossível, foi quase atenção exclusiva ao Antônio, mas acho que isso é geral, né? Toda mãe precisa desse tempo aí, pelo menos os 6 primeiros meses de atenção plena. E depois eu acho que ele mesmo começa a compreender, né, que o instrumento aqui em casa, a minha companheira Iná também toca violino, então a gente somos 2 pessoas aqui tocando o dia inteiro. Eu acho que ele começa a compreender que aquilo não é só uma diversão, né? Porque no começo ele achava que aquilo era só uma diversão. Mas lindo, também né? É um entretenimento. É um entretenimento, mas eu acho que agora ele já começa a compreender que aquilo também é o nosso trabalho. Então, quando a gente fala, a gente precisa trabalhar, e se tranca no quarto e começa a tocar, ele já entende que aquilo não é só para ele se divertir, que a gente precisa de um tempo ali, né? Então, é assim, eu acho que está melhorando com o tempo, ele está compreendendo melhor e a gente está conseguindo produzir mais. Mas, com certeza, a pandemia piorou esse quadro, porque, né, ele está 100% do tempo com a gente, né? Então, e a gente tendo que fazer trabalho remoto, muitas vezes de dentro de casa, né, sem poder deixar ele com os avós muito tempo ou em outro lugar. Acho que complica para todo mundo que é mãe, acho que é isso aí no geral, né? Sim. Mas é bom que todas as mães também, né, e todos os pais, enfim, vão sair dessa pandemia também fortalecidos, né? PhD. Bom, depois dessa. Exatamente, PhD, né, em como cuidar realmente do filho dentro de casa, Sem né? Porque, nossa senhora, bem desafiador mesmo. Ô, Gretel, vamos mudar um pouquinho de assunto. Além da artista, né, da artista talentosa que você você também é uma mulher feminista. Eu queria que você explicasse como é que a arte ajudou você ou ajuda você a expressar o feminismo, né? Essa luta pela igualdade de direitos. Olha, vou te dizer assim que acho que a gente vive hoje um machismo estrutural, né? Então, acho que dentro do universo da música não é diferente de nenhum outro universo. Acho que é só um microcosmo ali do que acontece com a sociedade toda, né? Mas, assim, eu tenho dados muito impactantes, assim, né? Sobre a questão da mulher, principalmente no universo da música clássica, que é onde eu mais atuo, né? Que eu posso falar melhor. Hoje em dia, assim, dentro das orquestras, ainda é uma divisão, pelas pesquisas últimas, de 30% de mulheres para 70% de homens dentro das orquestras brasileiras. Nossa, é bem pouco, Ainda é uma diferença bem gritante, né?
E assim, tem dados assim que, por exemplo, na Filarmônica de Viena, que é uma orquestra de referência mundial, até os anos 80 não tinha mulher. Tipo, 1980 não havia mulheres dentro da orquestra. E hoje acho que só tem 3 ou 4 mulheres, até hoje, né? Eu acho que o nosso papel principal, né, dentro desse universo é realmente estar em atividade dentro das orquestras, né? E não só uma atividade passiva, mas ocupar os lugares de poder dentro desses ambientes e usar, né, desse poder, né? Porque não adianta também ocupar, né, e continuar sendo dominada ali dentro. Mas vou te dizer que é muito difícil, e a gente vive isso no dia a dia. Eu acho que a gente está caminhando, a gente está melhorando, mas ainda é muito visível, né? A gente não precisa muito para ver essa dominação ainda, né? E é isso, a gente tem que continuar tocando, e eu acho que o caminho também passa, eu acho que hoje em dia, até as leis de incentivo, né, estão acatando muito os projetos de orquestra de mulheres, grupos de mulheres, acho que isso é muito importante, né, porque a gente coloca as mulheres na atividade. E outra coisa é tentar tocar composições de compositoras mulheres, né? Porque ainda é raríssimo você ver assim na música de concerto, você conta nos dedos as obras de mulheres que a gente toca no nosso dia a dia, né? Então, nesses projetos mais a nível individual, a gente trazer isso, né? E tocar essas mulheres, né? Acho que no quesito da regência também tem muito poucas maestrinas, né? Então, eu acho que essas orquestras de mulheres, isso tudo vem para contribuir com esse cenário, né? Convidar mulheres para reger, mulheres para tocar, colocar mulheres no palco, e é isso aí, a gente vai assim, né? Muito Mas é bom. uma luta que ainda está assim lá no início, engatinhando mesmo, engatinhando. A gente precisa de muita luta ainda. Mas a gente vai conseguir. Vai sim. Falar nisso, você Vai. tem uma inspiração, assim, uma mulher na música que seja sua inspiração, que você deseja tocar também com essa pessoa? Olha, eu tenho, na verdade, a minha inspiração musical maior da vida, que já é falecida hoje, né, foi uma violoncelista mulher, que chama Jaqueline Dupré. Ela é uma inglesa que tem uma história até triste, né, que ela faleceu de esclerose múltipla muito jovem, mas ela foi uma grande violoncelista e ela me inspirou muito desde o início assim da minha carreira, né? A Norma Parrot, a minha primeira professora, era muito ligada, gostava muito dela, me apresentou e ela sempre foi uma grande inspiração para mim. Recomendo, quem puder ouvir, ela tem vídeos incríveis, assim, ela gravou praticamente toda a obra para violoncelo até os 30 anos de idade, então ela foi uma mulher incrível. E ela sempre foi muito inspiradora para mim, sabe? Assim, até hoje eu ouço demais, assim. Muito bom. O que você espera da música, Greta, que ela te proporcione daqui para frente? Olha, assim, primeiro tem que agradecer, né? Que acho que tudo que eu tenho na vida se deve à música, né? Assim, tudo que eu construí até hoje, eu construí a partir da música. E eu tenho mestrado, né? Já fiz o mestrado, eu pretendo agora fazer um doutorado, agora que o Antônio cresceu um pouquinho, que acho que já vai dar para focar de novo na vida acadêmica. É um universo muito interessante também dentro da música acadêmica, né? Eu gostei muito de fazer o mestrado, então eu pretendo investir nesse doutorado. E eu espero que, passar da pandemia, que eu acho que todo mundo, acho que eu tenho essa impressão, né, de que o público está faminto assim por arte, É sabe? Então, verdade. nesse ponto eu sou otimista. Eu acho que as pessoas, quando melhorar eu acho que quando melhorar essa pandemia, eu acho que as pessoas vão estar assim famintas para sair de casa e ouvir música, né? Não só música, teatro, cinema, artes plásticas, né? As pessoas estão ávidas, né, por arte. Então, eu acho que tomara que quando tudo isso passar, a gente possa voltar com força para os palcos, né, e que esse público volte com força total, né, para a gente, porque a gente está morrendo de saudade, na verdade, de tocar para gente, né, ao vivo, né. Com E é certeza. isso, acho que é isso no momento. A gente que não é, né, que não faz parte, por exemplo, da cultura, né, do setor cultural, a gente tem a gente sente essa saudade, a gente sente essa falta, e a gente só
pensou, eu digo assim, pelas coisas que a gente vê, né? Que a gente só teve essa noção de que a arte, de que a cultura, de que o entretenimento é tão importante com a pandemia. Porque a gente não pôde sair, a gente não pôde, foi a primeira coisa que parou, né? Vai ser a última a voltar, provavelmente. A última a voltar, sem dúvida. Então, assim, foi exatamente nesse momento que a gente ficou neurótico, que a gente ficou preocupado, que a gente viu tanta gente indo embora, né, sucumbindo à doença, morrendo, e aquela tristeza que a gente estava sentindo foi um pouco amenizada com a arte, com a cultura, com o entretenimento. Então, a gente começou a dar mais valor a isso, né? Eu acho que a cultura, eu acho que essa parte artística, ela tem, talvez, né, ela ganhe uma valorização enorme, assim, do pós-pandemia, né, no pós-pandemia. A cultura em si vai ser o antes e o depois da pandemia, a gente vai ver essa diferença, talvez, assim, né? Eu também penso isso, eu acho que vai ter um boom aí de cultura, né, e eu espero que sim, até porque os artistas estão passando passando um perrengue agora, né? Ainda mais os artistas independentes, assim, que não tem. Eu ainda estou na orquestra, que ainda dentro da UFRJ, que é uma universidade que continua, né? Eu continuo recebendo meu salário, mas a maioria dos artistas independentes estão vivendo momentos muito difíceis. Sim, com certeza. Ô, Greta, eu queria te agradecer pelo papo. Imagina. Foi muito bom mesmo. Foi muito bom, obrigada. Adorei estar aqui. Muito bom. Tá com saudade de fora? Tô morrendo de saudade. Essa pandemia tá me afastando. Né? Minha família inteira tá aí. E assim, eu tô doida para visitá-los de novo e tô com muita saudade. Greta, obrigada. Sucesso na sua profissão. Obrigada a você, Renata. Tá? Um beijo em todo mundo aí no Antônio. Um beijo para você também. Tchau, tchau. Tchau.